pastor Roberto. Ele é casado com a Gabriela. A formação dele é em teologia e ele tem pós em gestão de pessoas. Vocês estão vendo que nós vamos aprender muito com ele nessa noite. O pastor também, ele gosta de fazer no seu tempo livre, ele gosta de tocar, gosta de compor e até mesmo criar projetos. Olha que bacana. E o local de trabalho dele é lá aqui pertinho, no Colégio de Mogi das Cruzes. Pastor, você pode estar fazendo uma oração para nós neste momento? Claro, claro. Boa noite para você que está assistindo, boa noite a toda a galera que está aqui reunida em volta da mesa. Que hoje seja um momento da gente partilhar um pouquinho do pão também, né? Porque é isso que se faz ao redor da mesa. Vamos orar? Você também feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Espírito Santo guia os nossos pensamentos quando entregamos nossas vidas em Tuas mãos. E nesse momento nós clamamos, Senhor, que o Senhor fale conosco através do aprendizado que será compartilhado aqui. Que a pessoa que está escutando nesse momento também tenha o seu coração tocado e se abra para aprender mais sobre Ti. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então todos devidamente apresentados, né? O tema dessa noite, então, é o plano da redenção. Como nós abordamos semana passada, foi a origem do mal, dando sequência. O que a gente pode ter de esperança para poder viver nesse mundo que foi tomado pelo pecado, né? Então, de fato, nós temos que Jesus Cristo foi enviado por Deus aqui à Terra para que Ele pudesse nos redimir desse terrível destino que é o pecado, a morte eterna. E aí, por isso Ele veio aqui, se fez carne por cada um de nós, habitou como um ser humano. E hoje nós vamos discorrer um pouquinho com o pastor a respeito desse tema. Pastor, para dar início já ao nosso podcast, a primeira pergunta é: que plano que Deus estabeleceu para poder salvar o ser humano da morte eterna? Certo. Deus estabeleceu um plano de salvação, né? E eu acho interessante a gente entender direitinho esse plano, né? Porque senão não dá pra gente avançar aqui e tal. Porque se eu perguntar pra você agora, por exemplo, que tá assistindo aí, ou pra vocês aqui, ok, Deus nos salvou, mas salvou de quê? Porque se eu falar, ó, Deus salvou do pecado, ok, nós não temos mais pecado. Deus salvou da morte, ok, a gente não morre mais. Então, de que exatamente Deus nos salvou? E aí vem uma segunda pergunta, por que eu preciso ser salvo? E eu acho uma terceira pergunta, Deus não podia simplesmente ter perdoado o ser humano lá no Éden? Pô, Deus não é tão bom? Porque uma vez eu deixo passar, duas vezes aí a gente conversa. Pô, não é misericordioso, não é bom, não é amor? Podia, não, galera, eu sei que vocês vacilaram aí, vocês erraram aí, vou perdoar, tudo certo, ok, legal. Mas por que não? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Acho que a primeira coisa que a gente precisa para entender isso é entender dois conceitos, o conceito de vida e o conceito de pecado. Porque qual é a grande questão? Algumas pessoas acham que eu sou dono da minha própria vida. Né? Eu sou dono da minha própria vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. Só que aí entra uma outra pergunta. Deus tem vida ou Deus é a vida? O que vocês acham? Eu acredito que Deus é a vida. Também acho. Eu também. Sem então, ele não tem como existir vida, então Ele é a vida. Né? É isso. Então, Ele tem e Ele é. Né? Por ser, Ele tem e por ter, Ele é. Né? Mas não necessariamente por ter, Ele é, porque nós, entre aspas, temos durante algum tempo, mas nós não somos Deus, né? Mas Deus, Ele é e tem a vida. Então, essa é a primeira coisa para a gente entender o plano da salvação. Se Deus é a vida, o que acontece quando você se desconecta da vida? Você morre. É a consequência de se desconectar da vida. É igual um celular que está conectado na tomada, com 100% carregado, ele está em 100%. Se você desconectar ele da tomada, no momento você desconectou, ele começa a descarregar. 99, 98, 97, 96. E é exatamente o que acontece com Adão e Eva. Quando Deus diz, olha, se você comer do fruto, você vai morrer. Deus está dizendo em outras palavras o seguinte, olha, eu sou Deus e eu sou a vida. Sim, enquanto você permanecer conectado comigo, você vai ter vida. Agora, se você em algum momento se desconectar de mim, você está dizendo, olha, eu quero ser meu próprio Deus. E esse é o erro de Eva, esse é a base de qualquer pecado. Eu quero ser meu próprio Deus. E talvez vocês aqui, ou você que está assistindo aí, talvez pense assim, mas eu não quero ser meu próprio Deus. Quer sim. Claro que quer. Todo ser humano quer. Você duvida que você quer ser Deus? Vamos lá. Entre a vontade de Deus e a sua vontade, você faz a vontade de quem? A minha, muitas vezes. A própria vontade, não Tá entendendo? Então, a verdade é que nós queremos ser os deuses da nossa própria vida. Se você presta atenção no motivo do pecado de Eva, é justamente isso.
A serpente chega para ela e fala, olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Né? Então Eva fala, opa, peraí, calma aí. Olha, né? E a Bíblia... O olho até brilhou. O olho chegou a brilhar, ela olhou e falou, rapaz, esse fruto aqui, não, tal. Então ela colocou o eu em primeiro lugar. Antes de colocar a serpente em primeiro lugar, foi colocado o eu em primeiro lugar. Né? Então, por conta disso, ela se desconectou da vida. E é por isso que, assim como um celular que se desconecta da vida, ele não descarrega na hora que você desliga ele da tomada, né? Nós, como seres humanos, a gente tem a noção de que morte é o expirar e fechar os olhos, né? Quando, na verdade, a morte ela é todo um processo. Nós, por exemplo, já estamos... você que está me assistindo, nós que estamos aqui, você já está, entre aspas, em potência morto. Por quê? Porque É evitável. a partir do momento que você nasce, cada dia que conta... É isso, cada dia que conta não é um dia a mais, é um dia a menos. É a única certeza que nós temos. Então você não... passou mais um dia. Vivi um dia a mais. Não, você viveu um dia a menos. Está contando. Seu coração é um cronômetro. E nós nunca estamos preparados para a morte, né? Nós não fomos criados para perder alguém, Exatamente. para viver essa parte assim, da morte, né? Não estamos esperando. Mas nós temos a certeza que vai acontecer. Um dia vai acontecer. Justamente. É isso. Então, o que Deus falou foi exatamente isso. Olha, eu sou a vida. Né? E resumindo aí de um jeito mais palpável, né? Mais didático de explicar. Eu sou a vida. Enquanto vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver para sempre. Porque eu sou a vida. Mas no momento em que você decidir que você quer ser o seu próprio Deus, você vai se desconectar da vida e por isso você vai morrer. E Adão e Eva escolheram então comer do fruto. Eles sabiam sim ou não? Sabiam que não podiam comer. Então, Adão e Eva literalmente escolheram morrer. E por que Deus não podia simplesmente perdoar? Falar, olha, não, tá tudo certo, eu perdoo vocês. É porque é o seguinte, a primeira premissa para ser Deus, pelo menos o Deus que nós conhecemos, é que ele seja 100% justo. Então, se Deus não respeitasse a decisão de morrer de Adão e Eva, porque essa foi a decisão, o salário do pecado é a morte, isso já havia sido dito para eles lá no Éden. Deixa eu aproveitar. Que tipo de morte é o salário do pecado? Uma morte total. Eterna. Eterna. Porque é se desconectar de Deus. Né? A vida, ela é nada mais, nada menos que a junção de pó da terra com fôlego de vida. Quem deu fôlego de vida? Deus. Deus. Quem criou o pó da terra? Deus. Também. Tudo que eu sou, tenho. Na verdade, eu não tenho nem sou. Porque o único que é Deus. Né? Eu só existo. Eu existo. Né? A definição de existência, ela está atrelada a uma não existência e uma pós-existência. Né? Essa Bíblia ela só existe porque um dia não existiu, agora existe e um dia não existirá. É por isso que Deus, quando Moisés pergunta, Senhor, quando perguntarem quem foi que me enviou, o que eu digo? E Deus diz, diga que eu sou o que sou, te enviou. Então, ele é o único que era antes mesmo do tempo existir. Quando eu falo antes, eu já estou colocando ele no tempo, né? Mas isso aí é uma situação para algum outro momento, outro estudo aí. Sim. Então, quando a gente entende que morte é a desconexão de Deus, a gente entende agora, a gente começa a entender o que é pecado. Então, é por isso que eu expliquei que essas duas coisas precisam ser entendidas. O que é vida, então a vida é o próprio Deus, é estar em Deus. Sim. E Deus não poderia simplesmente perdoar o ser humano, porque foi uma decisão do ser humano morrer. O perdoar de Deus seria livrar o ser humano da consequência do pecado. Perdão não é livrar você da consequência do pecado. Então, Deus seria injusto se ele livrasse o ser humano da consequência do pecado. Não só injusto, mas ele também estaria negligenciando uma decisão humana, que foi a decisão de morrer. Justamente. Pode falar. Acho que também, se ele mudasse a lei, né, se eles ali, pecou, vou deixar passar essa vez, ele estaria demonstrando que ele não é perfeito. Porque quando você muda alguma coisa, quer dizer que você errou. E como Deus não pode errar, ele não pode mudar. Então, se ele mudasse a lei, seria um atestado de que Satanás estaria correto, né? Porque Deus não é perfeito. Eu acho que seria o sentido de que ele estaria duvidando do que ele já tinha conversado, do que ele já tinha falado, né? Duvidando da própria palavra. Vou perdoar vocês, mas não teria uma firmeza no ato em si. Sim, e pensando nisso, pastor, então, a gente sabe que nós estamos vivendo essa consequência da decisão dos nossos primeiros pais. Mas mesmo Deus deixando que a gente viva essas consequências,
ele tem um plano para nós? Ou nós vamos ficar eternamente aqui vivendo essa consequência, nesse mesmo looping que a gente sabe de viver, morrer, e o sofrimento, todas as consequências do pecado, que o pecado trouxe? Certo, vocês viram aí no estudo anterior, provavelmente, que o pecado se originou no céu, né? E a vinda de Lúcifer para esse mundo, né, fez com que tudo saísse do perfeito estado de perfeição, né? Perfeito estado de perfeição, mas vocês entenderam. E vai gerar algumas questões que envolvem o plano da salvação. Porque é o seguinte, Deus ele poderia deixar com que as coisas fluíssem como elas fluíram? Sim. Mas aí nós teríamos uma séria complexidade em entender o caráter de Deus. Não só nós, mas os demais seres que não pecaram, né? Assim, os anjos e tal, que não pecaram. E como é que esses seres olhariam Deus? Nossa, um carrasco que deixou os filhos morrerem por causa de uma pequena decisão e tal. Então Deus tinha um grande dilema. Se ele alterasse a lei, ele estaria voltando atrás, e é exatamente o que você falou, né? Ele estaria dizendo que ele errou, estaria dizendo que a lei dele não é perfeita e que o caráter dele não é perfeito. Ao mesmo tempo, se ele deixasse o ser humano simplesmente morrer, ele não seria necessariamente aquele amor todo que ele, né, que ele diz ser. Então, como resolver essa situação? Né? Deus, então, ele vai criar o plano que é o que a gente conhece como plano da salvação. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, primeira promessa messiânica da Bíblia, né? Eu quero convidar você, se você está em casa aí, tiver a sua Bíblia na mão. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15. Após a entrada do pecado do mundo, Deus vai explicar o que vai acontecer com cada um. Né? Ele vai dizer, olha, você é homem do suor do teu rosto, você vai comer o pão, a terra vai ser maldita por causa da sua vida e tal, aquela coisa toda. Você, mulher, com dores, você vai dar à luz, aquela coisa toda e tal. E Deus, então, ele vai conversar, vai falar sobre o que vai acontecer com a serpente. E ele vai dizer o seguinte, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este, né, nesse caso, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Perfeito. Então, essa é a primeira coisa. A gente vê aqui que o descendente da mulher seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E aí a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é tudo isso aí também. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é quem é essa serpente. Né? Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2. Não sei se a gente vai abrir aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas convido você que está na sua casa, quiser abrir também, vai dizer que a serpente é justamente o diabo, Satanás, né? O inimigo de Deus. Então, quem é o descendente da mulher que viria para pisar a cabeça do serpente? Por que a serpente morderia o calcanhar? O descendente da mulher, primeiro, ele precisaria ser descendente da mulher. E essa já é uma grande questão complexa da Bíblia. Porque se você olhar em todo o Antigo Testamento, a descendência não vem pela mulher, a descendência vem pelo homem. Nossa, é verdade, nunca tinha percebido isso. A Bíblia vai dizer, e sei lá, João gerou Mateus, que gerou Flávio, que gerou fulano. Então é sempre o homem que gera o homem. Né? E se você for para Mateus, essa eu quero abrir com vocês aqui, Mateus capítulo 6, ou capítulo 1. Em Mateus capítulo 1 a gente vai ver algo muito interessante que a maioria das pessoas deixa passar na Bíblia. E esse aqui é o motivo pelo qual Jesus precisava nascer de uma mulher e virgem. Beleza? Beleza. Mateus capítulo 1. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você está demorando um pouquinho de achar, você pode pausar e tal, e olhar e ler com tranquilidade. Vai dizer aqui, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Tá vendo? É o homem que gera o homem. Isaac gerou Jacó, Judá, seus irmãos e tal. E olha o que diz aqui o verso 16, que é o finalzinho da genealogia, porque aqui vai gerar fulano, gerou fulano. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus não é o descendente de José. Por mais que Jesus, através de José ali, é de alguma forma descendente de Davi. Né? Por isso que o pessoal fala Jesus, filho de Davi e tal. Mas Jesus, ele é o filho de Maria. De Maria. Jesus é literalmente o descendente da mulher
que veio para pisar a cabeça da serpente. É por isso que precisava ser nascido de uma mulher, e nesse caso, uma mulher virgem, para que o pessoal não atribuísse a descendência de Cristo necessariamente a José. Então, Cristo é aquele que veio para cumprir a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15. Isso que legal, pastor. Aproveitando essa parte que você está falando, ô pastor, o que Jesus fez por nós na cruz? Interessante, essa pergunta é muito Um interessante. pouquinho antes disso, acho que voltando para a galera de casa entender, quem é Jesus? Por que Boa. teria que ser Jesus, essa pessoa? O que ele tinha de especial ou de importante? Muito boa, muito boa. Essa pergunta é incrível. A primeira coisa que a gente precisa entender é que vocês vão estudar isso um pouquinho mais a fundo em um outro estudo, mas já dando um spoiler para a galera de casa aí, é que Deus é um Deus trino. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três que são um, é um que é três. Como entender isso? Você não vai entender isso. É difícil para a gente entender, porque tudo que a gente conhece é um só. Essa mesa é um só, essa Bíblia é um só. A coisa, talvez, na minha cabeça, para explicar mais Seria um fácil para estado você físico aqui... que a gente consegue apalpar, pegar e... Eu acho que não. Eu acho que a coisa mais próxima, talvez, da Trindade, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o casamento. A Bíblia diz que são dois, que é um que é dois. Então Deus é a eterna comunhão divina de três pessoas eternas. Como assim? São três pessoas, porque quando eu falo pessoa, eu não estou dizendo que é um ser humano como eu e você, estou dizendo que é um ser pessoal, um ser que tem sentimento, que tem pensamento, que tem livre-arbítrio, ok? Então são três pessoas divinas e compartilham ali sendo um só. Não tem como explicar isso de uma forma mais simples para você, mas de um modo geral é isso. Sendo que cada um deles, no plano da salvação, tem uma função diferente. O Pai é aquele que governa e envia. Cristo é aquele que, ao mesmo tempo que é enviado, é aquele também que se oferece a ser enviado. E o Espírito Santo é aquele que faz o papel do Consolador após Cristo, que é o que atua hoje no meio do seu coração, nos convertendo do pecado, da justiça e do juízo. Perfeito. Né? Garantindo que, sabe, aquela voz da consciência quando você faz algo errado e tal. E por que precisava ser Jesus? Tá? Não podia ser um ser humano, não podia ser um anjo, não podia ser algum ser que não pecou? Não é perfeito também? É porque se você voltar um pouquinho daquilo que a gente falou, Deus é a vida. Você não é a vida, você não tem a vida. A vida que eu e você temos é emprestada. Então Tem um limite, tem uma validade. É isso. A vida que eu tenho não é minha. A vida que Adão tinha não era dele. Ele só A tinha do anjo vida... talvez seja dele, né? Isso. é dele. A do anjo também não é dele, porque ele também é criatura. Sim. Então uma criatura não pode morrer no lugar de outra criatura, porque a criatura não é a própria vida. Só o dono da vida poderia morrer para oferecer vida e vida eterna. Em abundância. E é isso que Cristo vem oferecer. Quando ele fala, olha, sou a água que mata a sede de uma forma real. Eu sou o pão que mata a sua fome de forma real. Eu sou aquele que vim trazer descanso. Eu vim oferecer vida e vida e abundância. É disso que Cristo está falando. Tinha que ser Cristo porque ele vem em inteiridade. Ele vem de forma completa e inteira para se diminuir, porque às vezes a gente acha que o papel de Cristo era só morrer na cruz, e não era só morrer na cruz. Porque se fosse assim, ele podia muito bem ter já vindo grande, pregado ali, oi, beleza, galera, é isso aí e tal, vou morrer, acabou. O papel de Cristo era se diminuir a um ser humano e mostrar para mim e para você um pouquinho do caráter de Deus. Deus, ele é tanto amor, mas tão amor, que o dono do universo, aquele que consegue colocar o universo em sua mão, ele se diminuiu a uma criança, a nascer em um lugar extremamente humilde, a amar quem não merecia ser amado, para que aqueles que achavam que mereciam entendessem que, na verdade, ninguém merece nada. Romanos 3, capítulo 10 vai dizer que não há justo um sequer. É por isso que Cristo precisava vir. Por quê? Porque imagina que nós dois cometemos um crime e nós dois fomos condenados à morte. Um condenado pode morrer no lugar de outro condenado? Posso falar, libera Anisvaldo aí, porque eu vou morrer no lugar dele? Não dá. Entende? Então só o dono da vida poderia vir e morrer no nosso lugar. Perfeito. E aí a gente percebe que Jesus, ele veio numa época em que as pessoas não estavam, então, entendendo esse grande amor que era Deus.
Então, como o pessoal estava com essa barreira de não conseguir enxergar Deus, ele teve que vir para mostrar Deus em pessoa, né? E tamanha humilhação que ele passou, porque a gente vê o ser humano, a gente tem todas as limitações físicas, assim, a gente tem necessidades básicas que a gente tem que passar, a gente passa, se a gente não toma banho, a gente fica com mau cheiro, né? A gente passa fome se a gente não comer, a gente fica com sede se a gente não beber. Ele era Deus, ele veio passar por isso por nós, é realmente impressionante. É interessante também a gente parar para pensar aqui que a vinda de Jesus é um cumprimento da profecia que está lá em Isaías, né? Também. Na verdade, a Bíblia inteira É Jesus. é sobre Cristo. Aí as pessoas acham que, tipo assim, Cristo é uma das histórias da Bíblia. Na verdade, a Bíblia inteira é sobre Cristo. As pessoas não entendem isso. Cristo é um Adão melhor e maior e melhor Que Adão. do que Adão. Enquanto Adão pecou no paraíso, Cristo foi fiel no deserto várias e várias vezes. Cristo é um Abel maior e melhor, que ofereceu o seu sacrifício perfeito e foi negado por isso. Cristo é um Abraão maior e melhor, que deixou o seu lugar para ir andar para um lugar de pessoas que iam fazer ele sofrer. Cristo é um Jacó maior e melhor, que recebeu sobre si a ferida da graça, para que então não só ele recebesse a bênção, porque através da linhagem de Jacó viria então a salvação da humanidade. Cristo, eu posso falar aqui o dia inteiro A Bíblia inteira sobre isso. Cristo é um Isaac maior e melhor, que diferente de Isaac, que foi livrado em cima do monte, Cristo ele morreu no monte por mim e por você. Cristo é um Jó maior e melhor, que sofreu e sofreu muito. Só que ao invés dele mesmo receber o dobro, nós é que recebemos muito mais do que o dobro do que nós merecíamos. Eu posso ficar falando aqui o dia inteiro, a Bíblia inteira é sobre Cristo, o santuário é sobre Cristo, de Gênesis a Apocalipse, é tudo sobre Cristo. E a gente não para entender a profundidade e a complexidade. Jesus é um Davi maior e melhor, que Jesus foi literalmente o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Esse é Cristo. Deus nos deu o livre-arbítrio, a oportunidade de decidir, mas ele também já tinha todo um plano para nos salvar. É o que mostra a Bíblia, como você disse, né? Desde o início, tudo aponta para isso. Então, é o que fica claro para nós. Sim. E isso é algo muito profundo, porque às vezes as pessoas não param para perceber isso. Eu vi um tempo atrás uma ilustração mais simples para explicar mais ou menos como é que funciona isso. Um pai estava contando uma história de que ele jogava xadrez com seu filho. Uhum. E ele sempre ganhava, obviamente, né? Ele contra a criança e tal, ele gostava muito de xadrez, ele sempre ganhava. E aí chegou um momento que ele falou assim, quer saber? Eu vou deixar esse menino ganhar. E aí ele me fazia uma jogada muito ruim. E ele ia lá e recalculava, sabe? Mudava, fazia jogadas para que o filho então ganhasse. E aí o filho ia fazer uma outra jogada muito ruim, e ele mudava então o tabuleiro para que o filho de alguma forma chegasse ao fim, chegasse ao fim e ganhasse, até que depois que ele suou muito, o filho então ganhou. Então, eu não estou querendo dizer que você é necessariamente predestinado, que alguém nasce salvo ou morre salvo. Essa não é a realidade, até porque se fosse assim não existia livre-arbítrio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você aceita a salvação, Deus, na verdade, desde que você nasce, mesmo que você não aceite, Deus está fazendo de tudo, todas as jogadas possíveis para salvar você. Somos nós aqui que corremos e fugimos da salvação. Você que está escutando agora e você que está assistindo agora, Deus está fazendo de tudo para salvar você. Inclusive trazer você até esse podcast aqui. E a gente que fica jogando contra, às vezes a gente que fica tentando, é como um GPS que recalcula a rota. Deus fala, olha, vai por aqui, aí você vai lá, vira à direita, e Deus fala, recalcula tudo direitinho, fala, agora você vai virar à esquerda, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, esse é o plano da salvação. Desde antes de acontecer, Deus já saberia o que ia acontecer. E ele então formulou um plano para, olha, quando isso aqui acontecer, vai acontecer isso. Eu gostei do que você falou da questão do GPS, porque se a gente não estiver conectado com esse GPS, olhando à frente, nós podemos nos perder. A gente perde o caminho. Cristo é o nosso GPS. É verdade. Bom, pastor, você falou aí da questão do livre-arbítrio, né? Que a gente, por mais que ele se esforce para nos salvar, a gente no final tem a escolha final, né? Deus, ele tem essa barreira do livre-arbítrio que ele poderia cruzar, mas ele escolhe não cruzar por causa do caráter justo que o senhor tinha falado antes. Mas nessa questão,
Nossa salvação depende das nossas obras? Interessante. Essa para mim, é uma das melhores perguntas. Por quê? O que a gente precisa entender? Tem muito cristão que não entende isso e por isso vive um cristianismo de um fardo. Certo? O livro de Romanos, o livro de Hebreus vai falar justamente sobre isso, que a salvação ela não vem por meio de obras, ela não vem por meio de boas ações que a gente faz. Por quê? Porque é o seguinte, deixa eu explicar isso de uma forma muito simples aqui, porque se eu não explicar de uma forma muito mastigada, isso vai ficar meio difícil de entender. Vamos lá, é o seguinte. Perfeito. Imagina que eu estou andando na rua, ok? E eu encontro um morador de rua precisando de alimento, precisando de um prato de comida, e eu estou, por acaso, do lado de um restaurante. Se eu falar, nossa, quer saber? Eu vou comprar um prato de comida para esse cara aqui, porque eu vou ganhar uns pontos com Deus e vou ser salvo, porque eu estou fazendo o bem. Eu estou fazendo o bem, sim ou não? Sim. Sim. Mas eu estou pensando em quem? Pensando em E mim. ainda tem aqueles que tiram foto, né? Nesse momento. Não, eu não condeno quem tira foto, porque assim, eu não tô lá pra ler o coração da pessoa. Tem gente que tira pra dizer assim, olha, tô tirando foto pra que outras pessoas façam o mesmo. Mas realmente, eu não vou dizer a maioria, porque eu não tenho uma pesquisa de, É uma pessoas linha tirando foto aqui. tênue, né? Até Mas o quanto se alimenta nosso ego, até o quanto é pra Isso. ser reforço de exército. Isso. Então, assim, se a minha salvação for... Primeiro, salvação não é pelas obras. Se a minha salvação for pelas obras, então Cristo não precisava ter morrido. Só bastava eu ser um bom cristão, direitinho, legalzinho, tá tudo certo, vou pro céu. Beleza? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Certo. E tem gente que acha que é os dois. É fé e obras. Não. Em momento nenhum na Bíblia você vai achar isso aí. Salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Amém. Tem fé, aceitou Cristo, você recebeu a salvação. Obviamente, esse aceitar a Cristo, ele não é um ato de levantar a mãozinha aqui, aceito Jesus, e pronto, agora eu vou ali matar um cara, roubar alguma coisa, e pronto, eu já tô salvo, já aceitei Jesus. Pois é. Não é isso, aceitar Jesus é um ato de cada segundo Jesus pergunta pra você, você me aceita? Você quer viver segundo o meu coração? Não que necessariamente aceitar Jesus signifique isso, mas é consequência disso, e a gente vou explicar isso agora, continuando o exemplo que eu estava dando. Então, em primeiro lugar, se eu faço esse bem, é um bem, ok, mas é um bem pensando em mim. Certo. Então é um bem egoísta. Para Deus, esse bem não serve. Não vale. Não vale. Para Deus não serve. Para Deus falar, naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, aquilo, outro. Deus vai falar, não conheço você, quem é você? Então, em primeiro lugar, você isso dói, fez né? isso. isso dói. Isso dói. Porque a gente começa a entender que não é sobre o que eu faço. O que eu faço é importante, é legal? É importante, é legal. Mas sua salvação não é sobre o que você faz. Calma, você que está aí, não rasgue suas vestes. Eu vou explicar onde entra o que você faz. Tá? Então, em primeiro lugar, o bem a qualquer custo para Deus não é válido. Essa é a primeira coisa. Não estou dizendo que você não deva fazer o bem. Não estou dizendo que o bem que alguém não faz lá não vai alcançar alguém, ok. Mas o bem a qualquer custo, a nível de salvação, isso aí não tem o menor sentido, o menor valor. Certo. Porque isso é egoísmo, e egoísmo em si já é pecado. Então, aonde entram as boas obras? Lembra que eu falei que no ato de aceitar a Cristo você é salvo? Pronto. Se eu aceitei a Cristo, Cristo já me deu a salvação. Agora eu preciso pensar como um salvo. Então, quando agora eu entendo que eu já sou salvo, porque eu aceitei a Cristo e aceito Jesus todos os dias da minha vida, quando eu agora vejo um morador de rua na porta do restaurante, a minha visão é, olha, um dia eu precisava de um alimento muito mais importante do que esse homem aqui. E eu encontrei esse alimento. Um dia eu estava morto para esse mundo e fui achado e ressuscitado em Cristo Jesus. Como é que eu posso? Como eu posso não ajudar o meu irmão? Certo. Perceba, esse bem agora que eu estou fazendo para o próximo, ele não é um bem pensando naquilo que eu vou ganhar. Não é um bem com foco em interesse. Não é um bem com segundas intenções. É um bem resultado de uma vida de gratidão. A salvação gera no seu coração a gratidão. E essa gratidão gera em você as boas obras. Por quê? Porque quando você começa a andar com... Gente, isso aqui agora que eu estou falando é científico. Você começa a se parecer com as pessoas que você anda. Então, é impossível você ser cristão e não parecer com Jesus.
Certo. Por quê? Porque se você anda com Jesus e você não parece com Jesus, eu sinto muito te dizer, mas você é qualquer coisa. E principalmente questão do temperamento, né? É tudo, é tudo. É interessante que Gálatas capítulo 5, eu não sei que horas, eu acho que a gente tem tempo aqui, abre aí. Gálatas capítulo 5, você que está em casa, eu vou pedir para você pausar um pouquinho e procurar aí no seu, Um pouquinho na sua depois de Bíblia. Mateus, Tá. que a gente estava. Lá no Novo Testamento. Gálatas capítulo 5. E eu já vou aproveitar e corrigir um erro que um monte de gente fala um monte de besteira acerca desse verso aqui. E a gente já vai corrigir algumas coisas aqui, tá bom? É capítulo 5, qual verso? Capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 22. Tá. Vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é... Então, eu já vou começar aqui. Que tem gente que diz, os frutos do... Não existe frutos do Espírito. Nunca existiu frutos do Espírito. Na Bíblia está escrito mais o fruto do Espírito. E se você olhar, a partir do verso 16, vai falar as obras da carne. Então, da carne são muitas obras, mas no Espírito é um fruto só. Perfeito. Por que é um fruto só? O fruto do Espírito é uma tangerina, né? Com vários gomos ali, mas é um Eu fruto imagino só. isso também. É um fruto só. E vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas é para você fazer em quantidade, porque isso aqui não tem maldade nenhuma nisso aqui. E por que o fruto do Espírito? É porque ou você tem o Espírito, ou você não tem o Espírito. Ou você aceitou Jesus, ou você não aceitou Jesus. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Eu tô... Tem algum, já viu? Tem a galera assim, eu não sei. Se eu perguntar agora para 90% da galera que tá por aí, você é cristão? Sou cristão. Tá, ok. Cita aí 2 versos da Bíblia. Eu vi uma pesquisa, há pouco tempo atrás, um vídeo viralizou na internet. Cita 2 versos da Bíblia. Não sei. Peraí, pô. Diz logo que você não é cristão, tá tudo bem. Cada um escolhe o que você quer. Agora, você dizer que você é cristão e você não conhece Jesus, não faz o menor sentido. Tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Então, o fruto do Espírito é justamente isso. O que a Bíblia está dizendo aqui para você é o seguinte: não são frutos, não é assim. Você tem um, ela tem 2, ele tem 3. Ou você tem o fruto, ou você não tem o fruto. Sim. O Espírito Santo é uma pessoa, pô. Você não pode ter 10% do Espírito Santo e ela 20% do Espírito Santo. A Bíblia fala, e fulano ficou cheio do Espírito Santo. Então, ou você é cheio, ou você é vazio. Não tem meio Espírito Santo. Certo. E da mesma forma que não tem um meio Cristo. É por isso que o aceitar Jesus traz consigo a salvação. É Ele que dá para você a salvação. Aceitou Jesus? Você está salvo para honra e glória de Deus, meu filho. Tenha certeza da sua salvação. Agora, essa salvação, ela é diária e ela é a cada segundo. Então, eu posso estar salvo agora e daqui a 1 minuto eu estou salvo. Perfeito. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa entender dentro de tudo isso aí. Nossa, pastor, é muito rico e muito profundo, né? Porque quando a gente olha para Cristo, a gente vê o quão pequeno nós somos. E por mais que nós tentamos, né, todo dia diariamente, né, estarmos em contato e conhecermos mais Cristo, parece que quanto mais a gente conhece, mais distante a gente está também. Apesar da graça, né? Que, como o senhor disse, é de graça. E a palavra mesmo já diz. E está disponível para a gente sempre. Mas eu fiquei pensando aqui, por meio... Como que a gente tem contato com essa graça? Por meio do que a gente tem esse contato com Cristo? A gente tem acesso a essa graça? Certo. Eu acho que o primeiro passo é se permitir. Se permitir. Né? Porque assim, quando eu me aproximo de algo já com uma série de prerrogativas, com a série de, mas eu acho isso, eu vou lá falar com Deus, mas é assim, Deus, se você não aparecer para mim agora, piscando, brilhando aqui, escrevendo no teto aqui em luz... Aí, pô, em primeiro lugar, Deus não é seu mágico. Exatamente. Em segundo lugar, você entende que você está falando com o dono do universo, o Senhor Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe. Aí você quer dizer que você, pó, porque é o que a gente é, pó, você, pó, quer exigir que para o Todo-Poderoso apareça para você, escreva aqui na... Peraí, em primeiro lugar, se põe no seu lugar. Certo. Ao mesmo tempo, esse Deus que é todo-poderoso e tal,
ele é próximo. Então calma, respira fundo, tem como você encontrá-lo. Então o primeiro passo é aprender sobre. Beleza? Porque tem gente que quer se aproximar de Deus, quer sentir Deus e não sabe nada sobre Deus. Esse é o maior problema. Tem gente que acha que Deus, primeiro, Deus é um mágico que vai resolver todos os meus problemas. Eu conheço gente, muitas pessoas, não são poucas, que depois de que sendo pastor, a gente teve que ir visitar, e a pessoa falou, não, pastor, olha, eu por exemplo, eu tinha um carro, eu era cristão, eu servia na igreja, devolvi meu dízimo, fazia isso e aquilo, e roubaram meu carro. Aí eu saí da igreja, que Deus é esse? Que eu sou fiel, e ele vai lá e deixa roubar meu carro. Peraí, meu irmão, você entendeu o evangelho errado. Porque me cita o nome de um dos homens de Deus que não sofreu. Cita aí. Ao contrário, o evangelho traz consigo uma cruz. Então, já temos exemplos na história de cristãos, milhares que morreram decapitados, até mesmo os discípulos de Jesus, né? sim. Pouco tempo depois dele. Então, assim, Crucificados, decapitados, pendurados em cruzes, de cabeça para baixo. Então, quando a gente começa a entender isso aí, a gente começa a entender um pouquinho mais claro o evangelho. O que é o evangelho? Eu acho que talvez isso vai explicar um pouquinho mais a sua pergunta. A primeira coisa que você precisa entender para se aproximar de Deus é o que é o evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 vai dizer o seguinte. Paulo vai explicar um pouquinho sobre o evangelho, ele vai dizer, olha, não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Beleza? Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o evangelho é o poder de Deus, eu ainda não sei o que é evangelho, né? Porque o poder de Deus é algo muito vago. Mas se você vai para 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1? Eu acho que capítulo 1. Vai falar aqui... Deixa eu achar o verso aqui. Pronto. Verso 22 em diante diz o seguinte. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo e a este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Espera aí. Se Cristo é o poder de Deus, e nós vimos lá em Romanos 1, versos 16 e 17, que o poder de Deus, que o evangelho é o poder de Deus, se o evangelho é o poder de Deus e Cristo é o poder de Deus, Jesus é então o evangelho é Cristo. Então, espera aí que nós temos um problema, porque o evangelho não é algo, o evangelho é alguém. Legal. Então, essa é a primeira problemática do conhecer a Deus. Tem gente que está na igreja 30, 40, 50, 60 anos, sabe quem é Jesus, mas não conhece Jesus. Por quê? Porque tem gente que acha que o evangelho é algo. Se o evangelho for algo, sobre algo, eu posso explicar para você. Eu posso, por exemplo, dizer para você, olha, essa Bíblia, ela tem uma capa preta, ela tem páginas assim, 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 tal, tal, tal. E aí eu explico para você, e você olhou a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Certo. Agora, o evangelho não é algo, o evangelho é alguém. Alguém, eu não falo para você sobre alguém, eu te apresento. Deixa eu te dar um exemplo mais claro. Eu tenho um melhor amigo, o nome dele é Luiz, e ele mora em Porto Seguro, na Bahia. Inclusive, Luiz, se estiver assistindo, um abraço para você. Eu posso passar uma hora aqui falando para você sobre Luiz, sobre como ele é, sobre o que ele gosta e tal. E daqui a algumas horas, o Luiz entrar e sentar por ali, ou a gente está andando na rua e passar por Luiz e você não conhecê-lo. Saber quem é e conhecer são duas coisas diferentes. Se eu perguntar para você que está assistindo agora, conhece Neymar? Todo mundo vai dizer, conheço Neymar. Você tem o WhatsApp do Neymar? Neymar já almoçou na sua casa? Então você não conhece, pô. Você sabe quem é. Esse é o grande problema da maioria das pessoas que, entre aspas, dizem conhecer o Evangelho. E a maioria das pessoas não tem experiência com Deus. Porque acha que Deus é só o cara da Bíblia. Não teve uma imersão. Não teve relacionamento. Relacionamento É diário. é diário, é profundo. E eu vou falar para você. Relacionamento não é só ler a palavra. Ler a palavra faz parte das disciplinas espirituais, mas o relacionamento ele está muito mais, inclusive, eu não vou dizer muito mais, né? Mas muito, inclusive, atrelado à oração.
É uma Se você- prática, né? É uma prática. É uma prática. É o abrir o coração. Até porque se você lê a palavra sem a instrução de Deus, você corre o perigo de interpretar as coisas de forma errada, Sim. de prejudicar o seu próprio caráter. Então, quando você pede a instrução de Deus, conversa com ele para você pensar, ter iluminação que ele dá para você, aí você consegue realmente, através da palavra, desenvolver o seu caráter ao caráter de Cristo, né? Aí entra aquela situação, né? Mais de Deus e menos de mim. Menos de mim. Quando eu diminuo, eu consigo ver Deus. Perfeito. Principalmente através das minhas ações. E aí onde entra a questão de que eu ajudar uma pessoa, eu vou mostrar Deus para ela. Aí sim, eu estou Perfeito. vivendo o evangelho. É isso. O evangelho... Lembra que eu falei que o evangelho não é algo, é alguém? Então, como eu prego o evangelho se o evangelho não é algo? Eu prego o evangelho sendo Jesus para o outro. Eu Que prego o evangelho... responsabilidade, né? É demais. Demais. Eu posso ser as mãos de Jesus para alguém. Eu devo ser os braços de Jesus para abraçar quem precisa de um abraço. Amém. Os ouvidos de Jesus para escutar quem precisa de um desabafo. Eu posso ser a boca de Jesus para pregar. Pregar também é uma das formas de apresentar Cristo, mas não é a forma. Porque a gente acha que a pregação é necessariamente um ato de palavra, né? Tem uma frase de Francisco de Assis que diz: prega o evangelho se preciso for de palavras. Eu sou adepto da frase, mas não totalmente, porque eu acho que as palavras elas têm muito poder, Sim. né? Mas, assim, não são só palavras. Começa antes, na sua Começa postura antes. já. É isso. Porque não adianta você me ver como alguém que não parece com Jesus e eu chegar e vir aqui falar um monte de Jesus pra você. Você vai falar, cara, você tá falando besteira, pô. Você nem vive isso aí. Do que adianta? Eu quero até aproveitar assim e falar um pouquinho da sua pós em gestão de pessoas, que as pessoas elas são analisadas, né? E aí não adianta nada eu falar assim, eu tenho 50 anos de igreja e meu comportamento ele é outro. Adianta. É só orgulho próprio. A gente vê muito. É só eu. Eu tô vivendo aquela Eu tô fachada, aqui aquela 50 casquinha, anos. tô ali no banco da igreja, mas eu não Firme. senti, ainda não fui tocado, eu ainda não abri meu coração para que Deus ele pudesse fazer morada. Sim. Então, você começa a observar através das atitudes, através do comportamento. Então, para ser um cristão, para você poder viver o evangelho, é necessário que você mergulhe, que você entenda, que você compreenda, que você pratique. Conheça a pessoa que é o evangelho, né? E quão rico isso é, porque apesar de ser uma super responsabilidade, a gente volta pro início, para a pergunta. É a única forma da gente conseguir ter contato verdadeiro. Então, é um privilégio também, porque a gente consegue ter contato com essa graça maravilhosa que Cristo nos deixou. A gente pode ser Cristo para alguém. Tem privilégio maior? É uma responsabilidade? Sim, mas também é um baita privilégio. Muito privilégio, porque assim... só voltando para a pergunta, eu vou responder agora de forma clara Não, e mas precisa. você respondeu super. Não, eu respondi super, mas eu quero agora ser claro e preciso para quem está aqui escutando. Porque assim, essa é uma pergunta que eu já me fiz muito também, e tem muita gente que dá uma volta e tal. E a gente deu uma volta aqui para explicar a profundidade, a nível de base disso, mas eu quero ser claro e preciso para você como ter um relacionamento real com Jesus. Quer ter um relacionamento real com Jesus? 4 coisas. E agora eu estou resumindo em 4 coisas, né? A Bíblia vai apresentar uma série de coisas, mas isso aqui é o básico. Primeiro, estudo da palavra. Estudo da palavra. Por quê? Porque, olha só, eu sou casado. E quando eu e minha esposa começamos a namorar, a gente conversava até de madrugada. Foi a gente dormia assim, nossa, eu gostaria muito de estar falando mais com ela. Porque eu quero conhecer mais dela. Então, se você disser pra mim que você ama Jesus e você não lê a palavra de Jesus, eu sinto muito te dizer, mas pra mim você é um mentiroso. Pra mim você é um mentiroso. Porque é impossível você amar alguém e não querer conhecer aquele alguém com profundidade. Perfeito. Então essa é a primeira coisa, estudar a palavra. Segunda coisa, orar. Se você olhar as grandes revelações que Deus traz ao seu povo, a todos os profetas, cita pra mim um momento em que um profeta, teve uma grande revelação lendo a palavra. Elias. Você vai ver aí 1 ou 2, 2 ou 3. Agora, quantos deles em oração? Você vai ver, Deus falou com fulano. Quando é que Deus fala com você? Deus fala com você na leitura da palavra. Jesus, mas Deus fala né? com você enquanto está em intimidade de oração. Olha Cristo. Passava a noite inteira orando. Só conseguiu fazer o que fez porque estava orando antes. Perfeito? A Bíblia vai dizer assim, ó, Deus vai falar assim, ó. Me busquem, porque vocês podem me encontrar. E eu vou revelar para vocês coisas profundas. Não, ele fala coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele não fala assim, olha, busca na palavra, lê a palavra, que você vai
vai entender isso. Obviamente, gente, na palavra você vai encontrar muita coisa profunda, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você ora, quando você se entrega ao Senhor, quando você fala com Deus, você lembra de coisas, você fala, nossa, enquanto estou falando aqui, Senhor, assim como eu li, Senhor, na Bíblia, no livro tal, Deus vai te fazendo lembrar. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, talvez você ache, isso é balé, isso é besteira. Faça isso, cara. Tenha uma vida de oração, você vai ver as coisas que Deus revela pra você, às vezes sobre você mesmo. E tem um outro detalhe que a gente esquece dentro de tudo isso aí, é que ó, eu já vou até fazer, eu não sei se vocês vão falar sobre isso em algum tema, eu acho, é um tema só sobre oração, mas se for desde já eu vou dar um spoiler sobre um detalhe aqui. As pessoas acham que oração é pedir e agradecer. Eu sinto que, desculpa te cortar, eu sinto que a oração é igual uma terapia. Você vai lá no psicólogo, você vai desabafar tudo na sua vida, tudo que tá, o caos, coisas boas e tudo. A oração pra mim é isso. Jesus, aconteceu isso eu fiz. Olha, também teve uma coisa legal aqui. Eu acho que é uma conversa, é um diálogo. Criando um relacionamento, né? Ah, Senhor, olha, tô passando uma situação. Olha, tenho um sonho. Ah, meu colega falou tal coisa. É um desabafo. Pra mim é uma terapia. Sim. Eu levo como uma terapia. De alguma forma é realmente uma terapia, né? E eu quero ser um pouco mais profundo nisso que eu tô falando. Em que sentido? Às vezes a gente acha que a oração é só eu falar com Deus. Gente, se você fala muito com Deus, Deus vai falar com você até no seu momento de oração. Chega o momento de você escutar a voz de Deus. São todas as pessoas? Não são todas as pessoas. Mas se você em algum momento da sua vida quer escutar a voz de Deus, comece a orar agora. E você quer que eu explique isso de uma forma mais fácil do que exatamente a oração? Teve um desafio que me fizeram uma vez há muitos anos, que me fez mudar a minha vida de oração, de dar água para o vinho. E eu vou fazer para vocês aqui hoje. Eu vou fazer para você que está em casa também. O desafio é o seguinte. Chegue na sua casa hoje. Pegue o seu celular. Coloque um alarme para daqui 5 minutos. Você vai se ajoelhar. Ou, tudo bem, se você não tem o costume de se ajoelhar, para que você não fique ali tão preocupado com os seus joelhos doendo, faça esse desafio sentado mesmo, deitado em algum lugar, de preferência sentado. Coloca lá, alarme de 5 minutos e você vai se desafiar ao seguinte, você vai orar 5 minutos sem pedir e sem agradecer. 5 minutos sem pedir e sem agradecer. Você vai perceber que esse momento, esses 5 minutos vão parecer uma eternidade. Uhum. Porque nós estamos tão preocupados em pedir como se Deus fosse o meu funcionário. E de vez em quando eu escuto, ô pastor... Aí eu pergunto, meu irmão, aquela situação que você falou e tal, que pediu pra gente orar, e aí, ô pastor, Deus ainda não respondeu não. Tô aguardando, tô orando, Deus ainda não respondeu. Peraí, meu irmão. Deus escuta todas as orações. A Bíblia diz que Deus escuta todas as orações. Deus já respondeu sim. Só que deixa eu falar uma coisa pra você. Deus também diz não. Às vezes a gente fica achando que Deus só diz sim e espere. Não, filho, Deus às vezes diz não. Às vezes ele olha pra você e fala não. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus, é igual Jó, que vai falar, Senhor, eu quero entender, Deus olha e fala, Jó, aonde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu peguei o mar com a concha da minha mão lá e medi e falei, mar, você não vai passar tudo aqui. Onde é que você estava? Então fica quietinho no seu lugar aí, Jó, e fica em paz. Você não falou que vai confiar, porque a gente é assim. Eu entrego o volante na mão de Deus e falo, Senhor, cuida da minha vida, dirige. Na primeira curva, quero tomar da mão de Deus. Não, meu irmão, confia, calma. Que é o pecado original. Ela queria ser Quero como ser Deus, Deus, né? é isso. E aí quando você vai e toma as rédeas de Deus, é o pecado de Eva, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, gente. A base de todos os pecados é querer ser Deus. Todos os pecados. Qualquer pecado você pensar, se você for pensar na origem, na base dele, é querer ser Deus. É querer que o eu seja maior do que Deus. E Deus, através de Cristo, ele vem justamente para mostrar o contrário. Ele vem para dizer para você o seguinte, não é sobre ser grande, é sobre ser pequeno. Não é sobre é sobre você compartilhar. O dono da eternidade compartilhou a eternidade. E sabe, isso mexe tanto comigo, porque a gente é tão egoísta e egocêntrico que a gente quer colocar isso até no céu. Você já parou pra pensar como a gente pensa no céu? A gente pensa assim, olha, e é o que eu mais escuto. Rapaz, eu não me lembro a última vez que eu sentei na igreja e escutei um sermão sobre o céu, que 90% do sermão não foi sobre a rua de ouro e cristal e as coisas que eu no céu.
É os ostentadores E aonde celestiais. vai morar também. Eu vou morar numa mansão, eu vou andar nas ruas de ouro, vou escorregar no pescoço da girafa, vou montar no leão. Tem uma galera que confunde até a Nova Terra e o céu. E se você está em casa, se prepara, vai ter estudo só sobre Nova Terra aqui depois, hein? Vai sim. Mas, olha que coisa. É, Peraí. eu fiquei agora envergonhado, porque eu sonhava em brincar com o leão, E se eu falar pra passear você... na rua de ouro. As imagens são sobre isso. E se eu falar pra você que o céu não tem nada a ver com isso? Não tô dizendo que não vai ter isso no céu, gente. Não tô dizendo que não vai ter as ruas de ouro e cristal, que não vai ter o rio, que não vai ter... Não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo pra você é que o céu não tem nada a ver com isso. Não, Tem coisas além disso. Não é é que o tem coisas propósito. além. O céu não é sobre isso. Deixa eu explicar de uma forma mais fácil. Quando o João tá explicando pra você que o céu é sobre ruas de ouro e cristal, João tá querendo dizer o seguinte: nessa vida, o que você busca é ouro? É dinheiro? O céu não é sobre dinheiro, pô. O céu você vai pisar em ouro. Na primeira semana é rua de ouro. Na segunda semana é só ouro, cara. É só... E se eu pegar agora Só uma o chão que você pedra pisa. de paralelepípedo e dar de presente pra você, tem algum valor? Não. É a mesma coisa de uma pedra de ouro no céu, não tem valor nenhum, meu irmão. É bonito, é legal, é top, ok, mas não tem nada a ver com isso. Ou seja, mostra o quanto nós somos limitados, né? E Verdade. eu acho que Verdade. é exatamente isso. Mostra o quanto a gente é limitado e mostra o quanto a gente é egoísta e egocêntrico. Sim. Eu costumo dizer que existe uma pergunta que define quem vai e quem não vai pro céu. Guarda, você que está em casa agora, presta atenção nessa pergunta aqui. A pergunta que define que, obviamente, vocês vão estudar algumas coisas para se aprofundar um pouquinho mais, para entender com mais profundidade essa pergunta, mas quando vocês estudarem os próximos estudos, vai fazer um pouco mais de sentido. A pergunta é a seguinte: imagina que no céu não tem nada disso. Não estou dizendo que não vai ter, mas estou dizendo, imagina, por um momento, o céu é um grande pátio vazio, sem nada. Sem mansão, sem rua de ouro, nada, árvore, nada, nenhum animal, nenhuma pedra, nada. Um pátio vazio, sem nada. Vocês não precisam me responder, tá bom? É uma pergunta para a gente pensar. Nem ente querido, nem anjo, ninguém, nada. Um pátio vazio. A única coisa que teria nesse pátio vazio é um banco com Jesus sentado nesse banco. A pergunta que eu faço para você é, e essa é a pergunta que define quem vai para o céu e quem não vai. A pergunta é, se o céu for assim, o céu para você ainda é o melhor lugar do mundo? Porque se o céu não for o melhor lugar do mundo para você, se o céu for assim, sem nada, só um banco e Jesus nesse banco, eu sinto muito dizer, mas você ainda não entendeu o que é o céu. Por quê? Porque enquanto... É igual eu convidar você para ir na minha casa e chegar na minha casa, você querer jogar meu videogame, pular na minha piscina, brincar com os meus brinquedos. Eu não tenho nenhuma dessas coisas em casa. Mas vamos dizer que na minha casa tem. Deitar na minha cama, curtir a minha casa. E o dono da casa? E o dono da casa? Porque as coisas que vão ter do céu, gente, é a migalha do céu. É tipo assim, o plus, é tipo eu ter vindo aqui pra conversar com vocês, interessado na caneca. Se bem que essa caneca é uma baita caneca, tá? Já fazendo um mexão já, tá? É tipo eu vim aqui interessado nessa garrafa de água. Nossa, gente, que garrafa de água maravilhosa, garrafa. Isso aqui não é sobre garrafa de água, gente. O céu não é sobre as coisas que eu tenho no céu. O céu é sobre Jesus. É Ele que faz valer a pena o céu. E esse é o problema, é que as pessoas continuam sonhando com o céu pelo motivo errado. E eu vou além. As pessoas fazem o bem interessados no céu. Quando, na verdade, tipo assim, a maior bênção da salvação não é a que eu irei receber. A maior bênção da salvação eu já recebi. Existem 3 coisas que um cristão não pode se esquecer. 3 coisas. A primeira coisa que um cristão não pode se esquecer é de quem você é. Sabe quem você é? Um miserável, pecador, pobre, cego e nu. Essa é a primeira coisa. Não se esqueça de quem você é. A segunda coisa, não se esqueça de quem Jesus é. Ele é perfeito, incrível, dono do mundo, todo-poderoso, santo, 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 santo. Se eu falar santo 1 bilhão de vezes, não chega perto de 0,00001% do quanto santo ele é. Perfeito.
Então, a primeira coisa, quem você é. Trapo de imundícia. Segunda coisa, quem Jesus é. A extrema santidade. E terceiro, o que Jesus fez por você, mesmo sabendo quem você é. Porque, sendo muito sincero, sabendo quem eu sou, eu não teria vindo morrer por mim. Exatamente. E sendo muito sincero, eu também não teria vindo morrer por você. Porque todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. O problema da maioria das pessoas que falam, mas eu tô sofrendo demais, por isso não existe Deus. Tô sofrendo demais por conta disso, que a culpa é de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente olha pra história de Jó e a gente fica, nossa, mas por que Jó sofreu tanto? Jó não era justo, não era... Deixa eu falar pra você, Jó era miserável pecador como eu e você. Ele era justo, ele era temente a Deus e tal. Ok, mas todo justo na Bíblia é justificado. Não é justo porque ele era justo de ser justo. Todos nós pecamos. Há alguém aqui que não é pecador? Todos nós pecamos. É por isso que... Vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa. O que a gente merece é algo pior do que a morte. Porque a morte é... morrer. Quem tá morto não tá sofrendo. Quem tá morto não tá chorando. Morrer é voltar ao pó. Vocês vão estudar sobre isso também. Eu tô dando altos spoilers. Você tava dando um monte de spoiler. Aqui, né? Mas, ok, morrer... É bom que vocês podem ficar ligados nos próximos temas. Fica ligado. Então, morrer é... Gente, morrer é misericórdia em comparação ao que eu e você fizemos. Sabe o que a gente fez? Sabe o que você que está assistindo fez? Nós traímos o único que é bom. Nós cuspimos no rosto do dono do mundo. Nós somos tão sujos que mesmo em nossos pensamentos, nós pensamos várias vezes no dia de como trair aquele que deu a vida no nosso lugar. Que tipo de condenação alguém assim merece? A cruz para nós seria pouco. E Deus falou, olha, ainda assim eu te amo. Você tem noção do que é isso? É tremendo mesmo. Conhecendo você, quem você é, me conhecendo, quem eu sou, o meu passado, os meus pensamentos, o quão ruim é o meu coração, que eu luto todos os dias para não pecar. E caio muitas das vezes que eu luto para não pecar. Conhecendo quem eu sou. Servir a Jesus, gente, é a coisa mais lógica do mundo. É a coisa mais... Todo ser humano devia seguir a Jesus só por mera lógica. Ainda que se a gente tivesse o mínimo assim, de vontade de ir para o céu. Só pelo que Cristo fez, já servir a Ele, entregar a sua vida para Ele 100%. Já é muito mais que você pode oferecer. Sabe por quê? Porque deixa eu explicar uma coisa para você. Você não tem nada para oferecer para Deus. O que é que você tem para oferecer a Deus que Ele não tem abundância? Vai oferecer dinheiro? O dono do ouro e da prata, você vai oferecer saúde? Até a vida. Para o médico, você vai oferecer vida para o dono da vida. Tudo que Deus pede de você, Ele já tem em abundância. Deus já tem eternamente. E eu e você negamos as migalhas que a gente acha que tem. Nós somos como um cego, nu, sujo, rasgado, no meio da escuridão e da poeira, escondendo as nossas migalhas de Deus como se Deus fosse tomá-las de nós. O dono do mundo, aquele que nos deu tudo, nós somos muito sujos. Quando você entende isso, servir a Jesus é a consequência. Quando você entende isso, você entende que conhecê-lo é a coisa... É o mínimo do mínimo que você pode fazer, que você quer conhecê-lo ao máximo, e é isso que vai definir quem vai e quem não vai. É por isso que para alguns ele vai dizer, olha, eu não te conheço, e para outros ele vai dizer, entra, vinde benditos de meu Pai. O evangelho é sobre conhecer Jesus. Eu vou falar uma coisa para você, é possível andar com Jesus há muito tempo sem conhecê-lo. Sim. Assim como Judas andou muito tempo, dormia no mesmo lugar, comia na mesa com ele, pregava em nome dele, expulsava demônio em nome dele, mas não o conheceu sinceramente. É por isso que tem cheio... E se você olhar na Bíblia, a galera que falava mal de Jesus, que prendeu Jesus, era uma galera de muito tempo. Ah, não, mas eu tenho tanto tempo. De vez em quando eu escuto, eu tenho não sei quantos anos de igreja, mas no meu tempo não era assim, não sei o que lá mais e tal. Não se esqueça não, que quem prendeu Jesus também tinha um tempo de igreja. Mas aonde eu quero chegar é que é possível ter muito tempo andando com Jesus e não conhecê-lo. Quer saber se alguém conhece Jesus?
olhe para essa pessoa, essa pessoa se parece com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, não precisa me responder também, mas para você também que está em casa. Se eu chegar agora para 5 pessoas mais próximas a você, seus 5 melhores amigos, e perguntar para essas pessoas assim: quem é a pessoa mais parecida com Jesus que você conhece? Será que seu nome é o primeiro nome a vir na boca deles? Importante. Se não é, a pergunta que eu deixo é: por que não é? Tá entendendo? Sim. É interessante a forma com que você falou, é que eu sempre falo no meu trabalho, que se eu morrer hoje, qual lembrança que as pessoas vão ter de mim? O que elas vão pensar? O que elas vão falar de mim? Qual foi o legado que eu deixei? Então nós precisamos pensar nisso, né? Porque a morte está aí. Qualquer momento, cada um de nós pode estar morrendo, mas nós estávamos preparados? Nós preparamos pessoas para isso ou não? Qual foi o legado que você deixou? E aí, Nivaldo, para de ser sobre o que eu quero ter no céu, para quem eu quero ser, né? Porque quando você tira, como o pastor falou, se fosse só ali um pátio vazio e Cristo ali, para você ia ser a melhor coisa do mundo se você desejasse isso de fato. Porque ele é em quem você se inspira, quem você quer de fato ser. Sim. E quando essa é a motivação de fato, eu acredito que a gente começa a fazer as coisas boas pelas boas razões, né? Nossa, gente. Eu não vou continuar falando aqui, não, senão... Até não, pastor, nossa, muito rico e muito profundo. Acho que daria pra gente falar horas mesmo. Até me perdi aqui, nem sei mais o que tá. Mas... Eu também me perdi nas perguntas. A gente abordou tudo, na verdade. Mas tem um ponto aqui muito interessante, pastor. Eu queria que você discorresse para nós. Claro que a gente vai ter um estudo só para explicar para o pessoal sobre o santuário e como era o ritual todo. Não é o foco da pergunta esse, mas o paralelo. Porque eu sei que antes, Cristo veio... um tempo depois de a gente já ter caído pro pecado. E antigamente eles tinham um cordeiro. Então eu queria que você trouxesse para nós quais são as semelhanças ou se não tem nada a ver, quais são as diferenças entre o cordeiro e esse Cristo, né, que veio morrer por nós. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em agropecuária. Que legal. Então eu tive a oportunidade de conhecer, né, criações de ovelhas. E teve uma coisa que eu não falei, viu, gente? Eu tenho bastante coisa aí que eu falei que ele tinha no currículo. E eu me lembro de ter a oportunidade de conhecer, né, algumas criações de ovelhas. E é interessante que a ovelha ela é um animal diferente de todos os animais, né? A ovelha, ela vê, entre aspas, sei lá, um exemplo, um lobo. Aqui no Brasil a gente não tem tantos, né? Em alguns lugares a gente tem aqui no Brasil, mas são poucos. Mas vou dar um exemplo aqui, um lobo, né? Usando exemplos da Bíblia. Ela pensa assim, nossa, o que é aquilo ali? Deixa eu ir lá ver. E ela vai lá e morre. Muito inocente. Ela olha um buraco e fala, olha, um buraco, e cai no buraco. Entende? Então, usar a ovelha, e é um animal 100% dependente, sim, né? É um animal que dificilmente você encontra. Vez e nunca a gente ouve falar de achar uma ovelha que passou não sei quanto tempo e tal, mas uma ovelha, se ela passa muito tempo sozinha, crescem, né? Cresce a lã ali, tapa os olhos, ela não consegue ver muito bem. A ovelha, se ela anda muito sem cuidado, entre as juntas começa a dar ferimentos e as moscas vêm, colocam ovos e viram larvas e tal, e pouco tempo ela morre. A ovelha, ela precisa de muito cuidado, senão ela cai no buraco, ela quebra alguma perna, ela é um animal muito frágil também. E Cristo é justamente esse, né? Ele é um animal frágil, ele é um animal que vem representando a pureza, né? É um animal que lembra a pureza, justamente por isso ele é, entre aspas, inocente, né? Então é por isso que tinha que ser o cordeiro. E a gente vai entender um pouco mais sobre a história que para mim mais explica o sacrifício de cordeiros é a história de Caim e Abel. E muita gente não para prestar atenção nesse detalhe. Por quê? Porque é o seguinte. Explica um pouco, pastor, que eu acho que vou explicar, tá? Se você está assistindo e não conhece a história de Caim e Abel, é o seguinte: Adão e Eva, depois do pecado, eles tiveram 2 filhos, né? Você tinha Caim, que era o irmão mais velho, e tinha Abel, que era o irmão mais novo. Beleza? E de tempos em tempos eles tinham que oferecer o sacrifício a Deus, né? Após a queda, Deus então solicita sacrifícios ali. E Abel leva o cordeiro, porque Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor, era lavrador.
E ele leva, então, uma oferta de frutos da terra. E aí, Deus se agrada do cordeiro, né? Da oferta de Abel. E a Bíblia diz um pouquinho mais. A Bíblia diz assim, olha. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Então, antes de Deus se agradar da oferta de Abel, Deus se agradou de Abel. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Antes de Deus se desagradar de Caim, ou da oferta de Caim, Deus se desagradou de Caim. Deixa eu dar... Por que isso explica a sua pergunta? Vamos lá. Esse é um assunto também que dá um podcast, tá? Olha só. Primeira coisa. Imagina que você tem um cachorro. Você de casa tem um cachorro, um gato, um animal aí e tal. Imagina que você cria esse cachorro. Você dá ração para esse cachorro. Você dá um nome para esse cachorro. Você dá carinho para esse cachorro. Você trata dele e tal, e é o seu animal. Agora imagina que por causa do seu pecado, você vai ter que matar esse animal. Qual é o sentimento no seu coração? O que você sente na hora de ter que matar o animal? Uma tristeza, né? Mesmo Tristeza se fosse imensa, o meu, né? mesmo se fosse o meu animal, eu teria Cara, Nossa. tudo bem. Você começa a imaginar sem ele, porque companheiro tá ali. Nossa, sempre. cara. Nossa, acho que É uma dor sentimento. fora do comum. eu já vi situações, eu acho que eu não teria coragem, mas já vi situações que assim, é melhor que ele morra, porque senão ele vai viver em sofrimento. Então, você tá sendo egoísta se você deixar viver. É, mas assim, eu acho que eu ele tá ia ficar- tranquilo ali. Ele tá temor e vai ter que morrer por causa do seu pecado. Pensa que sentimento complexo, né? Tristeza. Agora imagina que você é lavrador. Que você tem ali você planta vários frutos. E você agora fala, olha, cara, eu vou escolher aqui pra fazer uma oferta pra Deus. Eu vou escolher a melhor melancia, a melhor laranja, sabe? A melhor jaca. Eu gosto muito de jaca, viu? E ele vai escolhendo e traz pra igreja. Qual é o sentimento? Não teve aquele misto de sentimentos de tristeza, de... Mas é um sentimento de orgulho, né? Nossa, Sim, é. não é, eu não vou nem aqui julgar o coração de Caim e dizer que é um mau orgulho. Porque tem orgulho que, ok, é válido. Orgulho no sentido de, tipo assim, estou feliz com o meu trabalho, né? Só que qual é o problema? É que o objetivo do sacrifício é a tristeza pelo pecado. Porque arrependimento é necessariamente, parte do arrependimento é a tristeza pelo pecado. Sim. Então, O nojo, né? então imagina o coração de um adorador, ter que matar um animal que você criou, coração de Abel, e ter que matar uma das ovelhas que ele criou, cara, que ele deu nome, que ele tratou, que ele viu nascer. Esse é o sentimento. Quem estava ferido, ele foi ali. Cuidou. Para que todas as vezes, o sacrifício de cordeiro era para que todas as vezes que um ser humano tivesse que fazer o sacrifício daquele, ele se lembrasse, olha, isso aqui é o preço do meu pecado. Isso aqui, para que ele sentisse tristeza por esse pecado. Sabe? Não para que... Porque Deus vai pedir em outros momentos ofertas de frutos da terra e tal, mas é para um outro propósito. Para um outro propósito. Sacrifício, ele tinha como propósito tristeza pelo pecado. Então por que o cordeiro precisava morrer? O cordeiro precisava morrer para que todos os dias o ser humano se lembrasse o preço do nosso pecado, o preço de ter escolhido a morte, e que um dia a promessa de Gênesis 3,15 ela seria cumprida. Então o santuário inteiro também é sobre Cristo. Cristo é o sacrifício. A graça de Cristo é a água lá na pia do santuário que lavava a mão do sacerdote. A água capaz de lavar qualquer pecado. Cristo também é a luz do candelabro lá que ilumina a minha e a sua vida. Cristo também é o pão que desceu do céu na mesa dos pães da proposição. Cristo também é aquele que autoriza a minha e a sua oração, entre aspas, autoriza, né? Aquele que é o intercessor entre nós e Deus, que autoriza as orações do santo, como no altar de incenso. Cristo também é a maior das alianças, ali, muito maior do que a aliança da Arca de Aliança, na verdade. Ele é aquele que veio cumprir o nosso papel na aliança. Então é tudo sobre Cristo. O santuário inteiro é sobre Cristo. E Cristo é o cordeiro que foi morto. E hoje, né, o cordeiro foi morto para que hoje ruja o leão da tribo de Judá, aquele que já venceu e vencerá até o final. Amém. Pastor, estamos chegando ao fim já do podcast, mas antes eu queria, né, essa questão do cordeiro. Os pecados, então, da humanidade inteira foram transferidos para Jesus, para que ele pudesse morrer por nós. Isso desde quem viveu na época de Adão até a última pessoa que vai nascer na Terra, nesse caso. Acho que transferidos não é a palavra, né? Mas é mais ou menos, de forma simbólica, vamos explicar assim.
o dono da vida morre para que nós que não tínhamos vida tivéssemos acesso a escolher essa vida. Perfeito. Beleza? Então, quem morreu antes de Cristo, morreram como se Cristo fosse um cheque pré-datado. Entende? Então, assim, a graça sempre foi um motivo de salvação. Né? E a Bíblia vai dizer isso várias vezes. A Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão creu isso, lhe foi imputado por justiça. Então, Abraão não era justo, não era justo. A salvação sempre foi pela graça. Então, o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício tão grande. É que assim, gente, você tem noção que o dono do mundo, o dono do universo, de todas as galáxias que existem, ele morreu no lugar do pó. Esse é o tamanho do sacrifício. Entende? Então, é por isso que o sacrifício dele valida o oferecer a morte, a vida eterna, tanto para todos, antes dele quanto depois dele. Né? E é interessante que esse detalhe, essa pergunta que você fez. Porque a gente precisa entender o seguinte, a morte de Cristo nos oferece salvação. Ela nos dá a salvação. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é deixar de receber o que você merecia. Graça é receber aquilo que você não merece. Então, como assim? Imagina que você está preso. Enisvaldo aqui cometeu um crime de ser bonitão. E aí eu falei, ó, Enisvaldo, ó, te elogio, tá vendo, Enisvaldo? Obrigado. Depois você me dá aqueles R$5 que você me prometeu. Com certeza. Tá, então beleza. Ele cometeu o crime de ser bonitão, Enisvaldo, você vai ser preso aí por 10 anos. E eu chego pra você e falo, Enisvaldo, isso aí é gente boa, cara. Não vai ser preso não, volta pra casa. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Graça é você cometer um crime. Você precisa pagar por esse crime. Graça é eu chegar e falar, olha, volta pra casa porque eu ficarei preso no seu lugar. A graça de Jesus é automática? Se você o aceita, sim, é automática. Se Aí- não aceitar, aí não tem como... Se não aceitar, Ele respeita a sua decisão, né? ele respeita sua decisão, porque isso é livre-arbítrio, né? Exatamente. Imagina Deus salvar você. Eu não quero ir pro céu, e Deus vai lá e me salva. Poxa, é da justiça. Que Deus maldoso é esse? E tem gente que não entende isso, sabia? Tem gente que fala assim, mas quer dizer que Deus vai destruir todo mundo que não aceitar ele? Por quê? Porque Deus é justo, Deus vai respeitar essa decisão. Porque você sabe que se aceitar ele, ele é a vida. Beleza? Ele é a vida. Aceito a vida, vou viver para sempre. Sim. Então, não aceitar ele, é óbvio, é lógico que é o mesmo que dizer, olha Deus, eu não quero a vida, eu quero ser o Deus da minha própria vida, então eu não quero estar conectado contigo. Então é escolher a morte. É por isso que se você escolher a morte, Deus vai respeitar a sua decisão. E fala, não, tudo bem, você vai morrer. Você vai voltar a ser pó. Segue o jogo. Em outras palavras, gente, eu vou resumir o plano da salvação. Vou resumir o plano de salvação em um pensamento. Pega aí, você que está aí agora. É o seguinte. Um dia, Deus olhou para o pó e deu fôlego de vida ao pó para fazer a seguinte pergunta. Ei, pó com fôlego de vida. Você, pó com fôlego de vida. Você quer viver para sempre ao meu lado em eterna felicidade? Ou você quer voltar a ser pó? Esse é o seu livre-arbítrio. Você tem direito a essa escolha. É simples assim, gente. Não é, Deus é mau porque ele vai destruir quem não escolheu. Gente, você não está entendendo. A única escolha que existe é essa. É viver eternamente com Deus ou voltar a ser pó. Por quê? Porque não tem como viver fora de Deus se ele é a vida. Não tem como eu dizer, não, mas por que Deus vai amar todo mundo que não o aceita? Porque não tem como viver fora da vida. Porque você só está vivo porque ele te deu um pedacinho da vida dele para você passar um tempo aí e tomar sua decisão. Você vive. O motivo da sua vida é responder uma pergunta. Quer viver para sempre com Jesus? É por isso que você está vivo. Amém. É isso. Amém. Então, de modo geral, é mais ou menos por aí. Eu posso só voltar um detalhe aqui, que eu comecei a responder uma pergunta assim, aqui, há algum veio tempo na sua atrás, mente. e eu não terminei de responder essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, que é a pergunta de como conhecer Jesus. Eu falei que o primeiro passo é lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Ler e estudar é diferente, beleza? Então, você pode muito bem estudar um versículo por dia. E você pode ler 10 capítulos por dia. Ler 10 capítulos por dia, estudar um versículo por dia são duas coisas totalmente diferentes. Então, estudar a Bíblia. Segundo, orar. Sim. E orar
de forma real mesmo, se dá uma real, falar, Senhor, a verdade é essa aqui, Senhor. Senhor, hoje eu tive vontade, Senhor, de bater, dar um murro na cara de fulano de tal, Senhor. Tem misericórdia de mim. Amém. Senhor, fulano contou uma piada tão engraçada pra mim hoje, Senhor. Quando é que você chegou pra Deus e deu uma real pra ele? Falou, Senhor, meu dia foi muito ruim, Senhor. Aconteceu isso, isso e isso. Deus quer ouvir. Porcaria de vida que eu tô É vivendo. isso. Entende? Então, primeiro, lê a palavra. Segundo, uma vida de oração. Terceiro, jejum. Jejum. Isso é uma coisa que nós não temos falado mais. Raramente não... Quando foi a última vez que escutou um sermão sobre jejum? Agora, tipo assim, você não consegue ficar um dia sem comer e você quer dizer pra mim que você vai conseguir abandonar um pecado? Entende? Então, o É jejum... um pacto, né? Um O propósito. jejum... Propósito. Ele não é uma greve de fome para usar o que você quer também. Né? Porque muitos falam assim, olha, eu vou fazer jejum aqui para ganhar tal coisa. Não, esse não é o objetivo. Jejum é uma disciplina espiritual para que 3 coisas. Primeiro, o jejum ele é tristeza pelo pecado. Então, jejum por arrependimento. Esse é o primeiro tipo de jejum. Eu não sei se vocês vão falar de jejum, eu estou falando sobre outra coisa aqui, né? Mas é Já tá importante, dando isso é várias muito importante, dicas, gente. pastor, Isso aqui é já muito anotar. importante. Primeira coisa, jejum é tristeza pelo pecado. Já fez alguma coisa pra alguém e olhou e falou, meu Deus, eu vacilei muito. Ou alguém já fez algo muito ruim pra você que você não queria nem sair da cama, você não tinha nem fome. Isso é jejum. Você fala, nossa, eu tô tão triste por aquilo que eu fiz que eu não sinto nem fome, cara. Você fica ali pensando naquilo ali e tal. Então, o jejum, esse é um dos tipos de jejum, beleza? Davi, né, como exemplo pra Davi, nós. como exemplo, Quando ele se arrependeu. do rasga as pecado dele. vestes e passa ali um tempo de jejum. Dependência, né? É isso. Então, primeiro passo de jejum, tristeza pelo pecado. Às vezes pelo seu pecado, às vezes pelo pecado do outro. Beleza. Segundo, o jejum como disciplina espiritual. Então, ó, vou jejuar. Por quê? Quando você jejua, as suas atividades, né, corporais, elas ficam em estado de alerta. Por exemplo, às vezes você passa na rua, quando você está saciado, você não sente cheiro de nada. Mas quando você está com fome, irmão, você passou na frente da casa daquela pessoa que faz aquela comida gostosa, chega a arrepia, você fala, olha, me convida e tal. O estômago. É verdade, é verdade. Então o jejum como disciplina espiritual, ele faz com que as suas faculdades, elas fiquem mais atentas. Ela faz com que você foque mais naquilo que você está lendo, faz com que você tenha mais atenção em como está o seu corpo, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito também. Ah, vou jejuar, vou viver um dia qualquer de trabalho aqui, tô jejuando. Peraí, pô. Você perde o foco. Preparo, né? Você perde o foco. Preparo. Então, olha assim, ó, gente, eu vou passar esse sábado inteiro em casa, eu vou jejuar esse sábado aqui. Então, olha, vou orar esse horário, horário tal. Eu vou dividir esse horário aqui, eu vou orar sobre isso eu vou fazer isso. Eu vou ler a Bíblia de tal horário a tal horário. Eu vou fazer isso para que você fique no foco daquilo que você está fazendo. Para que tenha propósito, não de barganhar com Deus, mas de que eu possa ter uma vida mais íntima com Deus. E terceiro, o jejum como um exercício de controle dos meus desejos. Porque eu não consigo controlar meu desejo por comida. Como é que eu vou controlar meus desejos pelos outros pecados? Entende? Então, é um processo de exercício. Você que talvez tenha algum pecado acariciado e tem alguma situação complexa que você está vivendo, não consegue abandonar, comece jejuando. Isso aí vai mudar a sua vida. E quarto, e não menos importante, comunhão com os irmãos. Porque eu vou falar uma coisa para você, gente, mas você não precisa da igreja para ir para o céu. É verdade, mas o Senhor do céu falou para abrir igreja. O Senhor do céu, o dono do céu, falou para o povo de Deus se reunir em igrejas. E aí quer dizer que eu não vou para a igreja? Aí você quer dizer... Verdade, né? Aí, não, mas a igreja é muito... Tem muita gente falsa. E aí fora não tem gente falsa, não. Pelo amor de Deus, pô. Dentro da sua casa não tem gente falsa. Você não é falso, não. Eu não sou falso. Tá bom, a igreja tem muito hipócrita. Você não é hipócrita. Pra cima de mim. Então, é justamente por isso que tem que estar na igreja. Por quê? Porque ela tá cheia de gente ruim. Gente, achar que você vai achar gente perfeita na igreja é igual você querer ir na oficina e achar que você tá indo na concessionária. A oficina é lugar de carro quebrado, hospital é lugar de gente doente, igreja é lugar de pecador. Perfeito. Só que a diferença de quem é da igreja para quem tá fora da igreja é simples. É que quem tá dentro da igreja entendeu que é pecador, que é um miserável, que não tem nada para oferecer para Deus. Então o nada que somos nós oferecemos. Então nós estamos em busca do único que é bom.
Porque nós não somos bons. Essa é a grande questão. E por que a gente congrega? É porque na igreja que Deus trabalha as coisas espirituais para você se parecer com Jesus. Como assim, pastor? É porque é o seguinte. Quando você ora pedindo sabedoria, Deus não derrama um pó mágico da sabedoria na sua cabeça. Pó mágico da força, da fé. Quando você ora pedindo sabedoria, Deus te dá a oportunidade de ser sábio. Quando você ora pedindo força, Ele te dá a oportunidade de ser forte. Quando você ora pedindo fé, Ele te dá a oportunidade de exercer sua fé. E aonde é que isso normalmente acontece? Na igreja. Por quê? Porque lá, meu irmão, tem irmão que vai falar uma coisa com você, se eu fosse eu, vontade de bater nesse irmão. Vontade de pegar no cabelo de fulano. Pastor, fulano, Senhor, Deus, uma fulana me olhou de cima a baixo. Vai vir cheio de comunhão, primeiro pé na porta, alguém vai te derrubar. Isso, acontece, gente. E é por isso que a gente precisa estar na igreja. Por quê? Porque você quer dizer pra mim que você anda com Jesus e tipo assim, e você acha que vai ser tudo perfeito em sua vida? Olha, você quer se parecer com Jesus, Jesus foi crucificado. Olha a vida dele. E aí você, o alecrim dourado que nasceu no campo, não vai sofrer nada. Ah, gente, pelo amor de Deus. E Jesus nunca andou sozinho também, né? É isso. É, é o maior isso. exemplo. E ninguém vai pro céu sozinho. Tá? Também. Então, em resumo, essas 4 coisas. Quer conhecer Jesus? Comece com essas 4 coisas. E você vai ver o como ele vai se apresentar para você. E se talvez tenha dúvida da existência dele, converse com ele bem assim. Fala, Senhor, olha, eu estou disposto a me abrir para a sua existência. Se o Senhor realmente existe de alguma forma dentro dessas 4 coisas, o Senhor vai se apresentar para mim. E se permita acreditar. Eu garanto para você que Deus vai se revelar para você. Amém, amém. Bom, pastor, acho que chegamos então aqui nas perguntas finais. Acho que são as últimas. Eu achei que já tinha sido a última. Eu fiquei até preocupado. Tem uma provocação aqui, né? Que eu acho que muita Manda. gente tá pensando. A gente só vai abordar porque acho que é uma questão importante da gente entender. Se Jesus morreu na cruz, salvou a gente, ofereceu essa graça para nós, por que ainda tem um pecado no mundo? Né? Já sofremos por anos, desde Adão e Eva, ele veio, morreu, e aí? Ainda estamos aqui, sofrendo pra caramba, vivendo luto, dor, doenças. O motivo é porque talvez a pessoa que está ali atrás dessa câmera ainda não se arrependeu. Perfeito. Há um tempo certo para tudo. Para nós que somos finitos e passageiros, parece que Deus está demorando, né? E porque às vezes a gente se apega a coisas, às vezes a gente olha para o mundo e a gente vê que é tudo sobre o querer, é tudo sobre, sabe, as pessoas estão um pouco preocupadas. Tem uma frase de Schopenhauer que diz que a vida é uma eterna ânsia. Não, a vida é uma eterna... Ele fala uma eterna variação da ânsia de ter e do tédio de possuir. E às vezes esse tédio de possuir faz com que as pessoas continuem correndo atrás de coisas. E enquanto nós que muitas vezes aguardamos a vinda de Cristo, achamos que a vinda de Cristo é sobre um evento cataclísmico que vai abrir o céu. E na verdade não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. Vai acontecer, o céu vai se abrir, virão milhões de anos. Vocês vão estudar também sobre isso aí. Mas aonde eu quero chegar? Eu estou sendo muito prolixo aqui para explicar, para responder essa pergunta. Vou responder ela de uma forma um pouco mais direta, tá? É a seguinte. Você está preparado para a volta de Jesus? Essa é a pergunta. Porque para nós que morremos logo, Jesus está demorando. Porque já tem 2000 anos que ele fez a promessa e subiu. Agora imagina, vamos dizer que você viveu 1 trilhão de anos. 2000 anos é alguma coisa para você? Não. Então para Deus que viveu, eu estou falando 1 trilhão aqui para você ter uma noção em números. Mas Deus é eterno. Vive desde Antes do sempre. tempo ser tempo, ele já vive. Para ele, 2000 anos, a Bíblia diz, né, que para Deus 1000 anos é um dia. Então para Deus passou 2 dias aí que Jesus subiu. Então fica tranquila, porque às vezes a gente se preocupa demais, tipo assim, com o quando. E Jesus, ele escreve vários
Ó, se você... Lucas capítulo 24 e 25... Mateus 24 e 25, convido você que está em casa depois de dar uma lida. Jesus vai falar, ele vai contar várias histórias, ele vai repetir a mesma coisa. Ó, ninguém sabe o dia e a hora. Não é sobre o dia e a hora. Não tô falando sobre dia e hora, porque é tudo sobre a pergunta. Você tá preparado? Porque, gente, sendo muito sincero... É a grande questão. Eu vou dizer isso, mas... alguém pode até fazer um corte se eu disser isso aqui. Desse jeito que eu vou dizer, sem entender todo o pensamento. Importa menos o dia da volta de Jesus e importa mais se você está preparado. Por que eu estou dizendo isso? É porque é o seguinte, se você está preparado, não importa se Jesus vai voltar agora ou daqui 1000 anos, você está preparado. Perfeito. Agora, se você não está preparado, importa se Jesus vai voltar agora ou daqui 1000 anos? Você não está preparado. Então, não tem... Porque a grande questão que a gente não entende, que a gente fica tão... Jesus vai voltar depois de quê? Meu Deus, será que falta quanto tempo? Por quê? A pergunta é a seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você morrer, Jesus já voltou pra você. Já voltou, tipo assim, não é que ele já veio no céu, ele vai encontrar você morto. Já voltou no seguinte sentido, de que você não tem mais oportunidade de arrependimento. Você só tem uma vida para aceitar Jesus. E você que está aí atrás dessa câmera, se você não aceitou Jesus, aproveite a única vida que você tem para aceitar Jesus. Este é o momento. Esse é o momento. Não demore, não. Por quê? Porque o amanhã não pertence a mim. Entende? Então, a pergunta não é se Jesus vai voltar amanhã, daqui 100 anos, 1000, 50 anos. A pergunta é, eu estou preparado? Se Jesus voltar agora, eu estou salvo? Por quê? Porque eu posso, daqui agora, 1 segundo, espero que isso não aconteça, morrer, infartar aqui, acabou, morreu. E aí? Entende? Então, às vezes a gente tem essa noção de tempo porque a gente está preocupado demais no quando. A verdade é que Deus é tão misericordioso que Ele está adiando ao máximo para que o máximo de pessoas se salvem. Mas na infinita inteligência dele, quando chegar o momento em que Ele sabe, olha, aqui é o máximo, a partir daqui não posso fazer mais, o céu irá se rasgar como um relâmpago. Amém. Irá se abrir. E com poder e grande glória, o Filho do Homem virá. Ele vem sob as nuvens, todo olho o verá, até aqueles que atravessaram Jesus com uma lança, e todos saberão. Amém. Todos saberão. Então a pergunta que define todo esse podcast, tudo isso que a gente falou, a pergunta é, você está preparado? Por quê? Porque se você estiver preparado, você pode... Jesus pode voltar daqui 50 anos, você está preparado. Continua se preparando todo dia. Agora, se você não estiver preparado... E preparando pessoas. E preparando outras pessoas. Porque às vezes as pessoas não entendem por que a gente prega o evangelho. Por que você está assistindo esse podcast? Você não entende. Por que eles pararam 2 horas, sei lá quanto tempo tem de podcast aí. Por que eles pararam esse tempo todo para ficar falando de Jesus aqui? É porque você acha que agora, que hora é essa? Meu Deus do céu, nem sei que hora é essa. É porque... Você acha que é porque uma hora dessa a gente não gostaria de talvez estar em casa dormindo? É porque você acha que talvez a gente não gostaria de estar jantando, fazendo alguma outra coisa que também traga prazer pra gente? Não é. É porque um dia alguém olhou pra mim, sabendo quem eu sou, e escolheu morrer por mim. Amém. Como é que eu vou esconder isso de alguém? Então, falar desse Cristo para o outro é o mínimo que a gente pode fazer. É um presente que você ganhou e você precisa mostrar para Eu preciso contar para você, porque para você a mesma oportunidade que foi oferecida a mim está sendo oferecida para você, para todos desse mundo, para 8 bilhões de pessoas, o mesmo Cristo está sendo oferecido. E eu preciso contar. Amém. Do contrário, eu vou estar girando a chave enquanto você está preso numa jaula. E eu fui liberto. Então, Deus está esperando até o último segundo. Os anjos já estão segurando as trombetas, já dá para escutar os anjos pegando fôlego para tocar a trombeta, o ranger das portas do céu, Jesus se aproximando. Então, isso está para acontecer. Quando? Não sei. Pode ser que eu morra e Jesus não tenha voltado? Pode ser. E eu espero vê-lo logo. Espero que Amém. Agora o céu se abra para a glória de Deus. Só que aí a gente precisa entender. Estou preparado? É isso. Bom, e com essa pergunta a gente finaliza, né, o nosso episódio dessa noite. Agradeço imensamente ao pastor Roberto Silva, meu colega Anisvaldo, bonitão aí. Obrigado, Letícia. Antes, faz uma oração pra gente, pastor. É verdade. Faço sim. Isso. Para que todos nós possamos estarmos prontos. E alcançar essa graça maravilhosa. Amém, amém. Espero ter atendido as expectativas. Foi aí. maravilhoso, pastor. Vamos orar. Vamos orar.
Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo sabendo quem nós somos, o Senhor escolheu viver em nós. Escolheu, Senhor, dar a vida em nosso lugar, mesmo sabendo todas as escolhas más e ruins que nós tomaríamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Eu sei que nesse momento tem alguém assistindo aí que talvez esteja vivendo coisas complicadas, dias difíceis. É verdade, Senhor, dias difíceis virão. Às vezes é muito fácil a gente dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes a gente esquece, Senhor, que a noite é longa. A noite machuca. A escuridão, às vezes, deixa a nossa vista turva. Mas que a tua luz e a tua graça venha de encontro às nossas vidas. E que possamos sentir o teu cheiro que vem do teu trono de graça, Senhor. Cheiro de vida para vidas. Porque nós cremos que o Senhor vem. Assim como a promessa de Gênesis 3,15 foi cumprida no Calvário, nós cremos que a promessa do livro de João, capítulo 14, também será cumprida. Porque nós sabemos que o Senhor foi preparar um lugar. Permaneça conosco, nos abençoe, cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, galera. Um Obrigada, prazer inenarrável pastor. estar com você. O prazer foi todo nosso. Volte mais vezes. O pastor vai voltar com certeza. E você também é nosso convidado a voltar, a sintonizar na próxima quinta-feira. Curta esse vídeo para chegar a mais pessoas. Essa mensagem maravilhosa que você recebeu. Outras pessoas que tem que conhecer também. A gente agradece também nossa equipe aqui dos bastidores, galera da mídia que trabalha muito. E até quinta-feira que vem. Tchau. Tchau. Galera.